Outra coisa que muita gente não leva em consideração na hora de escrever a sua história. A sua ideia precisa ser amadurecida. E o que é esse amadurecimento da história? Eu gosto muito de falar aqui da incubadora de ideias, né? Que é o lugar onde eu coloco, onde eu arquivo as minhas ideias para não esquecê-las e para amadurecê-las ao longo do tempo. Tem gente que põe planilha de Excel, eu gosto de usar o Google Keep e recomendo fortemente que você use. Talvez a gente depois entre um pouco mais desse assunto em outros momentos aqui, mas o Google Keep é um aplicativo do Google gratuito e você consegue numerar as suas ideias, criar conjuntos de ideias. Eu acho mais fácil mexer por ali. Mas enfim, a questão toda é você ter um lugar que você consiga amadurecer essas ideias e revisitá-las sempre que é possível. Eu não gosto, e quem me acompanha aqui já tem um tempo, eu falo sempre disso, não gosto de usar, por exemplo, um bloco de notas qualquer do celular que não tem um salvamento em nuvem. O que é esse salvamento em nuvem? Cloud. Se você pode, o Cloud... Se você pode, nossa, piadinha de tiver. Se você pode acessar aquele documento de qualquer lugar, perdeu o celular? Ah, não, mas é só entrar lá no site que eu consigo baixar de novo o Google Keep, por exemplo, você consegue fazer isso. Tem blocos de notas que são no celular que você não consegue fazer isso. Então isso não é legal. E outra coisa, grupos do WhatsApp. Ah, Ju, eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesma e vivo mandando mensagens pra mim lá. Cara, não aconselho fazer isso, porque você lá não consegue ter um agrupamento daquelas ideias. Você até consegue pesquisar, né? Põe lá na pesquisa e pesquisa qual foi a mensagem que você mandou. Mas você não consegue agrupar... pelo menos até onde eu sei, você não consegue ali dentro botar umas tagzinhas e filtrar. Quero tudo, você consegue fazer isso nas conversas, mas não dentro do texto, dentro das conversas, né? Isso que eu tô dizendo. Ah, quero tudo que for ideias para essa história XPTO. Por exemplo, eu tenho 2 histórias que estão sendo mais desenvolvidas dentro dessa incubadora, que é a Yuru no Sekai e a Quente com o Cachorro Quente. Toda vez que eu tenho uma ideia para uma dessas histórias, eu pesquiso lá quais são as ideias para uma dessas histórias, né? Ah, pesquiso lá, Quente com o Cachorro Quente, porque eu botei uma tag, sabe? Eu coloquei tipo uma hashtag nos blocos de notas dentro do Google Keep, dá pra fazer isso, e aí eu vejo todas as ideias que eu tenho para aquela história. Ah, eu quero ideias para personagens, aí eu pesquiso ideia para personagem, aí me vem toda na pesquisa, todas as ideias para personagens que eu já tive, então eu não perco, né, as minhas ideias lá. Além disso, eu consigo acrescentar a ideia para o protagonista de Yuru no Sekai. Eu vou lá, lembrei que eu quero que a Margot, que se bem que Margot não é mais a minha protagonista, mas enfim, isso é para outra história. Mas eu lembrei que a Margot, eu quero que ela seja assim, assim, assado. Eu quero que ela fale essa frase em tal momento. Eu quero que ela também tenha esse histórico no passado dela, porque isso vai impactar no jeito como ela vai se desenvolver. Então, à medida que eu vou pensando em mais coisas para aquele personagem ou para aquela história, eu vou adicionando nessa incubadora e isso vai dando mais amadurecimento para a história. Histórias mais curtas e menos complexas, como por exemplo, eu escrevi, tem lá no meu Wattpad, o link tá aqui embaixo, Ribbon, que é uma fanfic de Naruto, e é uma história simples, é só por diversão, e então por isso que eu nem fiz um grande planejamento para aquela história. A temporada 1 dela tá lá. Me pedem temporada 2, eu juro, gente. Assim que eu terminar os meus livros oficiais e tiver um tempo, eu volto para terminar Ribbon. E Ribbon eu fiz mesmo assim de brincadeira, de passatempo, mas tá lá, Ribbon, que como eu falei, a fanfic de Naruto, tem o Chico, o Gato Escritor, que é um conto, e eu tenho o Box na Amazon, que é Box A Vida é uma Bagunça, que também é um conto. São 3 histórias que são mais simples. Quer dizer, vamos voltar. Box A Vida é uma Bagunça, apesar dela ser mais simples, apesar dela ser um conto, ela tinha muita complexidade em metáforas. Eu precisava transferir para aquela história um ambiente lúdico que tivesse uma ligação com o nosso psicológico. Então ela me deu um pouquinho mais de trabalho sim, mesmo sendo uma história mais curta. Porém, Chico, Gato Escritor e Ribbon, que eram 2 histórias que eu fiz, na verdade, como exemplo, inclusive, se você quer saber como que eu construí uma dessas histórias, fica aqui até o final que eu tenho uma surpresinha pra vocês. Mas
essas duas histórias foram mais simples, menos complexas. Então, não precisava necessariamente ter muitos anos, meses, semanas de aprimoramento para eu conseguir escrevê-las. Tinham pouquíssimas cenas, tinha um plot só, né? Ou seja, um ápice só da história, um desenrolar, um único desfecho. Então, não tinha complexidade. Para essas histórias mais curtas, tudo bem, você não necessariamente passar por uma fase de grande planejamento, uma grande fase de amadurecimento daquela ideia. Mas se você quer construir uma história que seja mais robusta, mais complexa, com muito mais personagens, muito mais trama, é necessário que você dê sim um tempo maior para amadurecer aquela ideia.